Olá, um bom dia na paz do Senhor para todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão me assistindo nessa live. Eu gostaria de hoje compartilhar uma experiência que eu tive, uma experiência muito importante que marcou a minha vida. Ok? Então eu lhe peço agora, é muito importante que você inscreva-se nesse canal, toque a campainha, para que sempre que eu colocar vídeos ali sobre a palavra de Deus ou testemunhos, você possa assistir, participar e se alegrar no Espírito de Deus, ok? Antes de eu entrar nessa live aqui, no meu testemunho, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês em Hebreus 13 e versículo 3, que nos diz assim. Aliás, versículo 2 de Hebreus 13, que nos diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade. Isso aí é o trem passando atrás de mim, então faz um barulho ali. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Que interessante, né, irmãos? Certas pessoas não sabiam que estavam hospedando em suas casas anjos de Deus. Muito bem, eu quero compartilhar essa experiência que eu tive com Deus e para mim foi uma grande lição. Eu espero que para você também seja um aprendizado, seja uma lição. Eu sempre orei para que Deus mostrasse a sua glória para mim. Eu fui criado em casas de oração e ouvia testemunho de pessoas que tiveram visões, revelações, ouviram a voz de Deus, mas eu nunca vi nada, eu nunca tive nenhuma visão, nenhuma revelação. E lendo o livro de Êxodo, quando Moisés pediu para Deus, ele disse: eu gostaria de ver a tua glória. Deus disse que ninguém veria a glória dele e viveria. Mas como Moisés pediu, ele iria esconder Moisés na fenda da rocha e ia passar, e Moisés iria estar apto para ver um pedacinho das costas de Deus. E Moisés quase morreu quando viu esse pedacinho das costas de Deus. Aquela passagem em Êxodo me deixou fascinado. Por que que Moisés viu a glória de Deus e eu não? Ele não é melhor do que eu. Eu também sou servo de Deus, comprado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então, eu também quero ver a glória de Deus. E eu orei por muitos anos e me consagrei, mas nada, eu não vi a glória de Deus. Pelo menos não da forma que eu esperava, não da maneira que eu queria. Então, os anos se passaram e um dia, era uma quarta-feira, guarde bem esse dia na sua mente, ok? Numa quarta-feira pela manhã, eu estava saindo para trabalhar, estava saindo para lecionar e ao sair pelo portão, surgiu esse moço de estatura média, olhos verdes escuros, aparência de sofrido, bem queimado do sol, um semblante triste. Ele parou na minha frente e disse para mim: moço, eu estou com muita fome. Você tem alguma coisa para me comer? Qualquer coisa para me comer? Eu falei para ele: olha, eu não tenho nada no momento. Mas na verdade, irmãos, eu estava fazendo desculpas para eu poder ir trabalhar. Eu não queria voltar para dentro de casa para ver se tinha alguma coisa para dar para aquele moço comer. Então eu fui evasivo, eu ignorei ele, com desculpas eu tentei me livrar dele, essa é a verdade. E ele me olhava, irmãos, com um olhar penetrante. O olhar daquele moço entrava dentro de mim. Era incrível. E mesmo assim, percebendo tudo aquilo, eu não atendi, eu não o recebi, eu não dei um copo de água para aquele moço. Mas o semblante dele, como eu já falei aqui, era um semblante de uma pessoa sofrida, um olhar penetrante, entendeu? Eu passei pelo lado dele e fui para meu trabalho. Ao entrar no portão, aonde eu ia lecionar, eu dei uma voltinha assim e olhei para ver se ele já tinha se deslocado, se ele já tinha saído. Quando eu olhei, em questão de 5, 10 segundos,
Eu olhei, ele não estava mais, ele tinha desaparecido, ele, bicicleta e tudo desapareceram. E ali naquela rua, ou você vai para a direita ou para a esquerda, não tem como sumir. A rua é bem longa, eu estava bem no meio da rua, então ele não poderia desaparecer assim. E ele desapareceu com bicicleta e tudo. Bem, eu entrei, fui para a sala de aula lecionar, isso foi numa quarta-feira. Aí passou quinta, sexta, sábado, domingo eu fui ao culto na igreja e lá na igreja havia uma irmã que tinha sido convidada para ministrar a palavra naquela noite. Como eu cheguei um pouco atrasado, eu sentei bem atrás. E fiquei ali escutando o culto, escutando a irmã pregar. Em meio à pregação, aquela senhora parou de pregar e começou a profetizar. Alto e claro e bem específico. E Deus falou assim: quarta-feira eu estive na tua casa em forma de mendigo, mas tu não teve tempo para mim. Tu não me recebestes. Eu disse para ti que eu estava com fome e que gostaria de alguma coisa para comer, mas tu não tinha nada para me oferecer. Naquele momento que eu ouvi aquilo, eu fiquei pasmo, eu fiquei sem ação, eu fiquei desmontado, eu não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus do céu, eu sempre orei para ver a glória de Deus, sempre orei para Deus se revelar para mim. No dia que eu menos espero, nesta quarta-feira, aparece esse homem em forma de mendigo, era Jesus e eu não sabia. Eu fui ignorante, eu não o recebi, não dei comida, não dei um copo d'água, fui evasivo e fui para o trabalho, que eu achei que o trabalho era mais importante do que atender o pedido daquele homem. Eu chorei muito no culto, naquela noite, eu pedi muito perdão a Deus, eu não sabia, a Bíblia manda vigiar e orar, não orar e vigiar, vigiar e orar. Eu não vigiei, eu não esperava que Jesus iria se manifestar para mim na forma de um mendigo. Eu lamentei muito essa minha falha, essa minha falta de percepção, de discernimento espiritual. Eu poderia ter recebido na minha casa Jesus, mas eu fui evasivo, eu não aceitei, eu rejeitei. Eu pedi muito perdão a Deus, eu chorei muito, aquela semana eu fiquei muito abalado, porque a resposta da minha oração veio de uma forma que eu não esperava e eu não percebi que era Jesus. Então, meus irmãos, foi uma grande lição para mim, né? Que Jesus, ele vem em várias formas, Jesus se manifesta de várias maneiras e nós temos que ter discernimento espiritual para entender a manifestação do Espírito Santo. Talvez eu esperasse que ele viesse como Jesus, em forma transformada, glorificada, mas ele veio na minha porta como um mendigo. Aleluia. E eu não o recebi. Não faça como eu fiz. Eu pedi muito perdão a Deus, eu chorei muito nas minhas orações para que Ele me perdoasse e voltasse a se manifestar para mim. E eu aguardo a sua visita, se pessoalmente ou se espiritualmente, eu não sei. Mas eu estou aqui de coração aberto, porque na verdade, meus irmãos, eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu amo a Deus e eu quero ir morar com Jesus no céu um dia. Então que isso sirva de lição para nós. Peço perdão, o trem está passando ali atrás, aí faz esse barulhão. Eu espero que essa lição, que essa experiência que eu passei, sirva de um alerta para todos os nossos irmãos e irmãs que estão pedindo a Deus em oração para ver a sua glória. Ele vai se revelar para você. Talvez não da forma que pedimos, ou esperamos, ou desejamos, mas Ele se revela para nós da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus.
não é verdade? Então que Deus vos abençoe. Continuamos na presença de Deus, orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, olhando o mundo, o que está acontecendo agora, essas guerras, Rússia contra a Ucrânia, pais e filhos sendo separados. Jesus está voltando. A maior evidência do retorno de Cristo, do eminente retorno de Cristo, está dentro da igreja e está também no mundo. Vamos orar, vamos nos preparar, porque Jesus está às portas. Que Deus os abençoe. Esse é o meu primeiro vídeo depois que eu abri o canal. Se você se inscrever, você vai estar me encorajando a fazer mais vídeos. Então se inscreva, dê o seu like, curta o vídeo e também toque a campainha ali. É muito importante, serve de incentivo para mim a gravar mais experiências que a gente teve com Deus. Eu fui criado na igreja, em casas de oração, então a gente tem experiências com Deus e a gente não pode levar essas experiências com a gente para a sepultura um dia, né? A gente tem que compartilhar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, para que eles também sejam encorajados e motivados pela palavra de Deus e permaneçam firmes, porque o que mais importa hoje em dia, com tudo que a gente está vivenciando e vendo acontecer em volta do mundo, é se preparar para o retorno de Jesus Cristo. Ele está às portas. Vamos jejuar, vamos orar, vamos ficar atentos à palavra de Deus, nos manter firmes nos caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. Não é tempo de ficar olhando para os vizinhos, para a prosperidade do ímpio, mas é tempo de olhar para cima. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o alto, olhar para cima. De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Então, que essa palavra fique convosco e que possamos ser mais receptivos das coisas de Deus, e se Deus nos visitar como mendigo ou como uma pessoa necessitada, que o recebamos no seio da nossa família, que abramos as nossas portas, não somente do coração, mas da casa também, para hospedar quem Deus enviar, ou até mesmo os anjos de Deus. Que Deus os abençoe. Tenham um maravilhoso final de semana. Um beijo no coração. Deus os abençoe.